Em uma era de rápido avanço tecnológico e grande competição, empresas e indústrias querem aumentar a produtividade aliada ao desenvolvimento de um produto de qualidade e ainda a um trabalho que promova a satisfação. Assim, o trabalho da Universal Robots em robôs colaborativos fazem a automação acessível para pequenos e grandes empresários. Essas são as palavras da companhia que desenvolveu o robô UR10E, e eu, Arthur Melo, Esther Alvarenga, Isabela Campos, Karen Magalhães, Lucas Rodrigues, Nicolas Henrique, Silas Gustavo e Vinícius Burinui vamos apresentar um pouco mais sobre este manipulador. Vamos também expor uma ferramenta que pode ser usada por ele de modo especial e descreveremos uma análise cinemática direta para estes dispositivos. O robô UR10E é um tipo de manipulador representado por um braço composto de tubos e articulações de alumínio estrudado. É um tipo de robô industrial que possui 6 articulações e também um grande escopo de flexibilidade. Ele foi desenhado com o objetivo de imitar os movimentos de um braço humano. Ele possui a capacidade de automatizar tarefas de até 10 kg, e isso sem comprometer a sua precisão. Ele também possui um raio de alcance de 1.300 mm, o que permite realizar tarefas como embalagem, paletização e instalações, que são tarefas onde existe uma distância maior entre diferentes áreas de operação. Dentre as suas diversas finalidades, ele pode ser programado para mover uma ferramenta e também para se comunicar com outras máquinas através de sinais elétricos. Isso tudo pode ser feito utilizando um software chamado Polyscope, que é uma interface de programação patenteada e permite programar o robô para mover a ferramenta ao longo de uma trajetória desejada. Esse robô no mercado está custando entre $20 mil e $30 mil. Por ser um manipulador leve, economizador de espaço e fácil de ser reimplantado para várias aplicações sem alterar o layout da produção, movê-lo para novos processos é rápido e fácil, fornecendo agilidade para automatizar quase qualquer tarefa manual. Especificações mecânicas da garra 2F85. A força de aperto de 20 a 235 newtons, carga útil de punho de ajuste de 5 kg, carga útil do atrito da garra de 5 kg, peso da garra aproximadamente 900 gramas e a velocidade de fechamento de 20 a 150 mm por segundo. A garra Robotic 2F85, desenvolvida pela Robotic, é um periférico robótico que foi projetado para aplicações industriais. O seu design o torna uma ferramenta robótica exclusiva de fim de braço para selecionar, posicionar e manusear rapidamente uma grande variedade de objetos de várias formas e tamanhos. A garra 2F85 possui 2 dedos articulados com um único atuador para abrir e fechar os dedos, que se adaptam automaticamente ao formato do objeto manipulado e eles irão adotar uma pressão paralela ou abrangente. A garra Robotic 2 dedos possui uma abertura de dedos de até 85 mm. A cinemática direta é utilizada para representar a posição e orientação de um sistema mecânico. Então, se queremos saber como a ferramenta do manipulador está posicionada no espaço com relação à sua base, precisamos modelar a cinemática do robô com a sua ferramenta. Para isso, utilizamos a convenção de Danaher-Rotemberg, que provê um procedimento sistemático para desenvolver a análise cinemática, bastante utilizada em manipuladores de EN-Linux. Antes de empregar este método em si, vamos desenhar o robô UR10E com a garra de 2 dedos de forma simplificada em um diagrama de arames, que é capaz de descrever a cadeia cinemática desse manipulador. Tomemos como base para o diagrama o robô em sua posição home, definida como a posição onde todas as variáveis articuladas são nulas. Simbolizamos as juntas rotacionais como cilindros, que permitem a rotação relativa aos links, que são representados por essas linhas que conectam as articulações. Aqui, indicamos ainda as dimensões de cada link e os sentidos positivos das variáveis articuladas. Notem que não consideramos o primeiro link do robô, que é a distância da base até a primeira junta. O sentido de rotação foi obtido a partir da simulação de giro em cada junta do robô no software RoboDK.
Para a obtenção da tabela de Danavi-Rotenberg, é preciso atribuir o sistema de coordenadas nesse diagrama de arames. Para isso, seguimos o passo a passo. Primeiro, vamos identificar os eixos das juntas Z0, Z1 até Zn. Observe que cada junta é indicada por I mais 1, sendo I igual a 0, 1, 2 até N-1, em que N é o número de links. Por definição, o eixo Z é posicionado na mesma direção do eixo em torno do qual é feita a rotação da junta, no caso da junta de revolução. O passo 2 nos diz para posicionar a origem do frame na interseção de Zi-1 e Zi, ou na interseção da perpendicular comum de Zi-1 com Zi. Usamos a regra da mão direita para determinar o sentido positivo dos eixos Z. Assim, definimos o sentido de Z0, começando a partir da origem O0 na base. Pelo passo 2, Z1 deve partir da interseção de Z0 com Z1. Z2 é paralelo a Z1. Neste caso, como também diz o passo 2, podemos escolher onde ficará a origem do frame 2. Z3 é paralelo a Z2, então é o mesmo caso anterior. Z4 intercepta Z3, logo, ele deve ter origem nessa interseção. Z5 também partirá de uma interseção, que é a interseção entre o eixo Z4 e o eixo Z5. O terceiro passo nos diz para estabelecer XI ao longo da perpendicular comum de Zi-1 e Zi, a partir da origem ou na direção normal ao plano de Zi-1, se eles se interceptarem. Sendo assim, x1 em vermelho é definido na direção normal ao plano formado por Z0 e Z1. x2 está na perpendicular comum a Z1 e Z2. x3 é posicionado na perpendicular comum de Z2 e Z3. x4 é normal ao plano Z3 e Z4. E x5 é normal ao plano formado por Z4 e Z5. Notem que os sentidos de xi foram atribuídos de maneira semelhante para todos os frames, para que facilite a nossa análise posterior. Seguindo o passo 4, YI em verde foi atribuído de forma que o sistema fique destrógero, ou seja, que se cumpra a regra da mão direita. Resta agora estabelecer o frame da ferramenta. Como temos uma garra já definida, usamos a convenção de garra para atribuir o frame 6. O frame 0 da base é atribuído de modo que fique mais simples, por isso, repetimos o sentido de x1 em x0. Existem duas condições de Danavi-Rotenberg que precisam ser cumpridas para que se possa utilizar o método. A primeira diz que o eixo xi deve ser perpendicular ao eixo Zi-1, e a segunda diz que o eixo xi deve interceptar o eixo Z0. Analisando os frames atribuídos, em especial o frame da ferramenta e da base, notamos que não violamos as regras DH1 e DH2. Agora, vamos obter os parâmetros da tabela de Danavi-Rotenberg. I varia de acordo com o número de frames, e θi, dentre os demais parâmetros dessa tabela, representa o ângulo da junta. Ele é medido em Zi-1, de xi-1 a xi. Então, para a primeira linha, temos θ1, que é o ângulo medido em Z0, de x0 a x1. O asterisco indica que esse é um parâmetro que varia com o tempo. θ2 é o ângulo medido em Z1, que provoca variação entre x1 e x2. θ3 é medido em Z2 e indica o ângulo entre x2 e x3. O mesmo raciocínio é empregado para achar os ângulos das demais linhas da tabela. Toda essa coluna apresenta variação, pois este manipulador tem apenas juntas de rotação. O deslocamento do link DI é medido em Zi-1 de xi-1 a xi. Portanto, D1 é igual a 0, pois não temos variação de x0 a xi na direção de Z0. Já D2 será igual a L1, pois é a distância em Z1 de x1 a x2. D3 é igual a menos L3, pois é a variação no sentido negativo de Z2, de x2 a x3. D4 é igual a L5, que é a distância de x3 a x4 em Z3. De maneira semelhante, D5 é igual a L6
e D6 igual a L7. O comprimento do link AI só existirá do frame 1 para o frame 2 e do frame 2 para o frame 3, uma vez que ele é medido em XI de ZI-1 a ZI. Então, em X2 medimos o comprimento menos L2 entre Z1 e Z2 e em X3 medimos menos L4 entre Z2 e Z3. Os demais, se analisarmos, são iguais a zero. Por fim, obtemos a torção do link αi, medido em XI de ZI-1 a Z1. De Z0 a Z1, temos um ângulo de 90 graus, medido em X1. Entre Z1 e Z2 não há variação em ângulo, nem entre Z2 e Z3. Já de Z3 para Z4, medindo em X4, temos uma variação de 90 graus, e de Z4 para Z5, medindo em X5, há um ângulo de menos 90 graus. De Z5 para Z6, também não há variação. A partir da construção da tabela contendo os parâmetros de Denavier de Rattenberg, nós partimos para a construção das matrizes AI. Essa matriz, de forma generalizada, ela é composta por uma multiplicação de matrizes, sendo a primeira uma matriz de rotação de θi no eixo Z, em seguida uma matriz de translação de DI no eixo Z, logo em diante uma matriz de translação de AI no eixo X e, por fim, uma matriz de rotação de αi no eixo X. A multiplicação dessas matrizes gera essa matriz aqui para a gente, genérica, e é com ela que nós vamos trabalhar para obter as nossas matrizes AI1, AI2, AI3. A gente fez um script simples no MATLAB para poder resolver essas matrizes, porque como o robô possui 6 juntas, ficaria inviável calcular isso na mão, e até pela questão da possibilidade da gente errar algum cálculo. É um código bem simples. Foram criadas uma série de variáveis simbólicas aqui, como vocês podem ver, e essas variáveis simbólicas permitem a gente realizar as operações, né, de multiplicação de matriz, de produto de seno e cosseno, sem a gente ter um valor propriamente definido para essas variáveis. Logo em seguida, as matrizes são declaradas aqui, AI1, AI2, AI3, através dos parâmetros da tabela de Denavier. Logo em seguida foi feita as multiplicações, né, de AI1 vezes AI2 e realizada a simplificação de cada uma das matrizes. Esse comando simplify aqui, que é o responsável por fazer a simplificação. Aqui só printando as declarações, né, das matrizes, que a gente monta elas através dos parâmetros. AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6. E as multiplicações de cada uma delas, né, AI vezes AI2... e aí por diante. Aqui, como vocês podem observar, a partir da quarta multiplicação já fica inviável representar um modelo em forma matricial, porque cada elemento vai ser uma equação gigante, contendo senos e cossenos e as translações. E para ficar mais claro de representar essas matrizes, a gente optou por estar representando ela de maneira que cada elemento fosse descrito em uma linha por uma equação. Aqui vocês podem observar que a gente tem a matriz de transformação de 6 para 0 e as respectivas equações para cada um dos elementos estão descritos aqui abaixo. Como uma das formas de validação do modelo, faremos a análise dimensional dos frames do robô UR10E com a garra de 2 dedos em posição home. A transformação homogênea do frame da ferramenta em relação ao frame da base pode ser representado pelo conjunto de matrizes da forma apresentada nessa primeira matriz. Como os eixos das coordenadas possuem módulo igual a 1, o produto escalar desses versores é igual ao cosseno do ângulo entre eles. Lembrando que vetores ortogonais têm produto escalar nulo, já que o cosseno de 90 é zero. Assim, analisando o produto x6 e x0, como o ângulo entre eles é zero, seu produto é igual a 1, e o resultado dessa análise está representado nessa última matriz. Esse resultado é igual ao obtido ao aplicar todos os θs iguais a zero na matriz T de transformação 0 a 6, obtida pelo método de Denavier de Rattenberg. Bom, vamos agora à validação do nosso modelo. Para isso, vamos utilizar 3 softwares: o MATLAB, o RoboAnalyzer e o RoboDK. No MATLAB, incluímos a nossa matriz, com cada termo, para obtenção da matriz de Denavier.
entramos com nossos links e vamos entrar com nossos ângulos de cada teta. Vamos colocar para o primeiro teste 45 graus em todos. Assim, dentro da matriz de Denavi. Vamos agora ao Robô Analyzer. Colocar também nossos ângulos. Uma coisa a ressaltar na matriz dos ângulos do Robô Analyzer é que no terceiro frame ele é revolucionado em 180 graus, que já é um robô 6R do próprio Robô Analyzer. Ou seja, ele corresponde ao negativo do ângulo que colocamos tanto no nosso modelo quanto no RoboDK. Bom, realizando a rotina, vamos encontrar a matriz de Denavi e comparando, encontramos a mesma matriz. Colocando alguns ângulos aleatórios para confirmação no segundo teste. Vamos ao Robô Analyzer. Colocamos os mesmos ângulos. Realizamos a rotina em ambos os programas. Encontramos a matriz de Denavi. E vemos que batemos as duas matrizes. Bom, indo agora ao RoboDK. Bom, o RoboDK ele considera o primeiro offset de 181, que não consideramos primeiramente nem no nosso Robô Analyzer e nem no nosso modelo. Para vermos que bate a mesma matriz, vamos no RoboDK e colocamos os mesmos ângulos finais. E podemos ver que quando realizamos a rotina no Robô Analyzer, encontramos a mesma matriz em ambos os programas.